Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani e no vídeo anterior eu mostrei para vocês como fazer os seus Large Language Models terem como saída uma lista e também controlar o número de itens nessa lista. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como obter saídas determinísticas usando seus Large Language Models, ou seja, toda vez que você rodar, você vai obter a mesma resposta e é isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Ahn, Agora, só voltando ao que a gente fez no vídeo anterior, porque a gente vai partir disso para a explicação de como fazer isso ser determinístico. No vídeo anterior, a gente estava com essa tarefa onde eu queria que o Large Language Model me desse algumas sugestões de nomes para o meu novo ursinho de pelúcia. Então, a gente criou esse código aqui, onde a gente tem esse prompt que fala. Ah, eu tenho um novo bichinho de pelúcia, ele é um sapo verde, e eu expliquei as roupas que ele estava vestindo e que eu queria encontrar um nome criativo para ele. E eu pedi para o Large Language Model me dar três opções de nomes. E aqui também eu criei uma classe, porque como é uma saída estruturada, se vocês verem aqui no formato, eu estou passando o esquema dessa classe que eu criei aqui em cima. E nessa classe eu tenho uma variável que é uma lista, onde eu tenho no mínimo três e no máximo três elementos, ou seja, eu queria exatamente três sugestões de nomes. Então eu passei esse prompt aqui como a mensagem, eu tenho o modelo, eu passei o esquema, e daí em seguida eu só validei se o JSON da saída é válido, e aqui eu printo a resposta. E só para vocês verem quais eram as saídas dessa versão, eu vou rodar o código. Então, aqui esse print basicamente está fazendo um loop na saída que eu pego do modelo e está imprimindo as sugestões de nomes. Então, aqui vocês podem ver que tem a sugestão zero, a sugestão 1, a sugestão 2, três elementos. Se eu rodar isso de novo, como eu falei, no vídeo anterior eu estava explicando como você conseguir limitar esse número de itens que você quer na saída da sua lista. Aqui vocês podem ver que ele também retornou três elementos, então tá seguindo aqui o que eu pedi, não somente no prompt, mas também na saída estruturada. Mas uma coisa que vocês podem notar é que cada vez a resposta muda. Então, aqui você tem essa primeira sugestão que é Freddy, Frogsworth, Reginald, Ribbit, Emerald, Earl. E aqui, na segunda vez que eu rodei, é Reginald, Ribbitworth, Freddy, Frogsworth, Third. Então, toda vez que eu rodar novamente o código, a saída vai ser diferente. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês se vocês querem a saída mais provável e que seja a mesma saída toda vez que vocês rodarem o seu modelo, eu vou mostrar no vídeo de hoje o que vocês precisam fazer. Então, basicamente, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar todo esse código, porque eu quero fazer. A alteração que a gente vai fazer vai ser muito pequena, então eu não vou digitar tudo isso novamente. Eu vou criar aqui. Criando um novo arquivo, um, um novo arquivo de código em Python, e eu vou simplesmente colar esse código que eu acabei de ir passo a passo com vocês. Então, aqui, só para rodar o novo código do jeito que ele está antes dessas modificações, e vocês vão ver que ele vai dar novamente três saídas. Que são diferentes. Toda vez que eu rodar, então vai ser uma saída um pouco diferente. E basicamente o que você precisa fazer, se você quer a mesma saída sempre, é isso aqui. Você vai adicionar esse novo parâmetro quando você chamar o seu modelo. E aqui você vai alterar exatamente esse parâmetro, porque como não tinha nada antes, eu não estava especificando, ele estava utilizando o valor default. Ahn, Então, quando a gente não altera nada, usa o valor default. E agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar esse parâmetro para zero. E agora observem o que vai acontecer simplesmente setando esse parâmetro para zero. Vou rodar uma primeira vez.
E aqui vocês podem ver esses três. Agora, se eu rodar novamente, vocês podem notar que essas três primeiras são exatamente iguais. E se eu rodar novamente, é exatamente a mesma saída toda vez que eu rodo. Então, quando você altera esse parâmetro para 0.0, o que você está falando para o seu modelo é: eu quero as saídas mais prováveis. Eu quero aumentar a probabilidade de eu ter como saída as saídas mais prováveis. Isso é o que você está dizendo para o modelo quando você seta essa temperature para 0.0. Em modelos de Large Language Model, esse parâmetro de temperatura ele existe, principalmente ele é útil, um valor alto de temperatura, quando você quer saídas mais criativas, tipo, se você quer escrever uma poesia, se você quer algo que seja mais criativo e que você queira saídas diferentes, então você utilizaria um valor de temperatura mais elevado, porque isso vai aumentar a probabilidade de você ter saídas mais criativas. No nosso caso, vamos dizer que eu quero simplesmente o nome mais provável baseado no prompt que eu dei. E quando eu coloco o valor de temperatura para zero, ele está simplesmente pegando toda vez que eu rodo o modelo as saídas mais prováveis. E é por isso que eu consigo ter essas saídas determinísticas que não mudam toda vez que eu rodar o código. Era basicamente isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem um like, um comentário, se inscreve no canal. E é isso. Até a próxima. Tchau!